Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em João 15, versículos número 1 ao diante. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá, ele poda, para que produza ainda mais. Irmãos, eu acho interessante, nessa palavra que Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira. Percebe que Jesus ele se compara com uma árvore frutífera. A videira, ela produz a uva. Então percebe que Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. O agricultor é aquele que cultiva o solo, que cuida. Então percebe, Jesus é a videira, mas é o pai que cuida. Aí escuta só. Aí a Bíblia fala que Jesus disse assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá, ele poda, para que dá mais fruto ainda. Por que que o pai corta? Todo ramo que estando na videira não dá fruto, o pai corta. Porque lembrando bem, a videira é uma árvore frutífera, então o ramo tem que produzir também, porque ele está numa árvore que produz. Então por que ele não vai produzir? Então escuta isso aqui: quem não dá fruto, ele corta. Você lembra de João Batista? A Bíblia diz que João Batista, em Mateus capítulo número 3, a palavra do Senhor afirma que João Batista está pregando no Jordão, está pregando no deserto, e a Bíblia diz que João estava batizando no Jordão, quando de repente vem os fariseus. João Batista olha para os fariseus e fala: raça de víboras, quem deu a ideia de fugir da ira que está por vir? Portanto, mostre fruto digno de arrependimento, porque o machado está posto, e toda árvore que não mostrar fruto de arrependimento será cortada e lançada no fogo. Então percebe, quem não produz fruto de arrependimento é cortado e é lançado no fogo. Por isso que aqui, ó, ele corta, porque se não der fruto, ele corta. Agora entende isso aqui: como pode você estar em Jesus e não mostrar fruto? Porque Jesus é a videira. Ele fala: eu sou a videira verdadeira, e vocês são o ramo. O ramo é você. Como pode você estar em Jesus e não mostrar um fruto? Como pode estar em Jesus e não ter mudança de vida? Por isso que ele corta, porque ele não aceita ver você nele sem ter fruto de arrependimento. Ele não aceita, por isso que o pai corta. Porque como pode você estar em Jesus, mas não ter fruto de arrependimento? Então por isso que o pai corta. Porque João vai dizer: todo aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Olha que interessante, se você fala que está nele, você tem que andar como ele andou, filho. Por isso que aqui o pai corta, porque o pai não aceita ver o ramo numa videira sem frutificar. Por isso que o pai corta. Porque se você fala que está em Jesus, mas não tem um fruto de arrependimento, não muda a conduta, não muda a postura, não muda o jeito de viver, como pode você estar em Jesus e não frutificar? Como pode estar em Jesus e não mudar de vida? Filho, por onde Jesus passa, ele traz mudança. Se você pegar para ler João capítulo número 5, a Bíblia diz que ele entra no tanque de Betesda, levanta o paralítico. Quando ele passa em Jericó, ele dá visão ao cego. Em João 8, ele perdoa uma mulher que foi pega em adultério. Percebe que por onde que ele passa, ele traz transformação. Em João 9 também, ele traz visão ao cego de nascença. Então por onde ele passa, ele traz transformação. Como pode você que falar que está na videira, mas não mostrar frutos de arrependimento? Por isso que o pai corta, porque o pai não aceita ver você no filho, vivendo de qualquer maneira. E agora interessante, se ele corta, já não faz parte. Porque percebe, o ramo, sabe o que é ramo? O ramo é aquele galinho que segura o fruto. E o ramo está onde? Na videira. Então, ou seja, o ramo está na videira. A videira é Jesus. Mas se ele cortar o ramo já não faz parte dele. Eita, Jesus. Já parou para pensar, se ele cortar, se ele faz parte? Eita, Jesus. Por isso é melhor dar fruto. Mostra fruto digno de arrependimento. Aleluia. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz: todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dá mais fruto ainda. Por que todo aquele que dá fruto, ele poda? Porque, irmão, lembrando bem, se Deus deixar uma árvore que dá fruto crescer demais, ele se exalta. Então por isso que Deus poda, para mostrar para ele que não é ele, é Deus, para lembrar para ele que ele é apenas ramo, e a videira é Jesus. Então por isso que ele poda, porque se Deus deixar crescer demais, já sobe a soberba, já empina o nariz. Então por isso que ele poda, para mostrar para você que quem dá o crescimento é ele, quem ampara é ele. Ele ampara, irmão. Podar não é cortar, é amparar. Percebe que ele ampara a árvore, porque a árvore dá crescimento quando frutifica. Então por isso que ele vai amparar, para começar tudo de novo. Deus não deixa a pessoa crescer muito, porque se crescer muito, começa a empinar o nariz, e começa a se esquecer que ele é ramo. Por isso que ele poda. Aí escuta só, é o interessante que Jesus fala assim, no versículo número 4: permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Peraí, olha o que Jesus fala, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Percebe que não é Jesus que tem que permanecer em você, é você que tem que permanecer nele para ele permanecer em você. Olha que interessante. Então percebe, quando Jesus fala permaneça em mim, ele está mostrando que é você que é dependente dele. Escuta só, é você que tem que estar nele, para ele permanecer em você. Aí ele fala assim, porque o ramo não pode dar fruto por si próprio, se não tiver na videira. Então, ou seja, se você não tiver nele, você não pode produzir fruto. Porque só tem como mostrar fruto de arrependimento estando na videira. Jesus é a videira. Tem que estar nele para ter uma mudança de vida. Sem ele nada podeis fazer. Aí escuta só. Escuta só. Quando Jesus fala, permaneça em mim, eu permanecerei em vocês. Porque se o ramo não estiver na videira, não pode dar fruto por si próprio. Então percebe que sem ele é impossível você dar fruto. Sem ele é impossível você frutificar. Aí escuta só. Em Gálatas 5:22 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão, amabilidade. Contra essas coisas não há lei. Então percebe que para você ter esse fruto do Espírito tem que permanecer na onde? Na videira. Para você ter amor tem que estar em Jesus. Para você ter domínio próprio tem que estar em Jesus. Olha que interessante, porque é ele que produz esse fruto. É ele que dá. Percebe? Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Porque se o ramo não estiver na videira, não pode dar fruto por si próprio. Então, ou seja, por conta própria, não tem como ter fruto. Tem que estar em Jesus para ter fruto. Porque é ele que concede fruto, é o Espírito que concede fruto. E é ele que dá o Espírito. Porque João Batista vai dizer, eu batizo com a água. Mas aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que interessante. É ele que concede. Sem ele nada poderei fazer. Você quer mais prova que sem Deus a gente nada pode fazer? E Deus pode fazer sem você? Sabia disso? Olha que interessante, você sem Deus nada pode fazer. E Deus sem você pode fazer. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Deus fala assim para Jeremias, Jeremias, desce na casa do oleiro, está em Jeremias 18. Jeremias se levanta e desce. Quando chega lá, a Bíblia diz que Jeremias disse assim, eis que cheguei na casa do oleiro. O oleiro já estava trabalhando em um vaso. Então percebe, o oleiro já trabalhava antes de Jeremias chegar na casa. Quem é Jeremias? Jeremias é um profeta do Senhor. Mas percebe que antes do profeta chegar, o oleiro já fazia. Deus não é dependente de profeta para fazer, filho. Com você ou não, ele faz. Aleluia! Porque tem gente que acha que Deus é dependente dele. Filho, tá enganado. Lê Jeremias 18. Quando o profeta chega, Deus já estava trabalhando, filho. O oleiro já fazia um vaso. Então percebe que o oleiro não é dependente de profeta para fazer o que ele quer, rapaz. Aleluia, Deus! Aí escuta só. Eita, é forte demais. Aleluia, Jesus. Aí escuta. Aí nessa passagem de João, percebe que Jesus fala, sem mim nada poderei fazer. Aí Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então percebe que Jesus fala, se eu permanecer em vocês, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer nele, esse dá muito fruto. Qual fruto é esse que Jesus está dizendo? Gálatas 5:22, andar no amor, no domínio próprio, na mansidão. É nesses frutos. É esse fruto que você produz quando você está em Jesus e quando Jesus está em você. Você anda no amor, no domínio próprio, na mansidão, na amabilidade. Olha que interessante, olha os frutos que ele procede para você quando você está em Jesus e quando Jesus está em você. Agora é interessante que Jesus fala, sem mim nada poderei fazer. Eu lembrei de Moisés também, porque Moisés, certa vez, quando o povo pecou contra o Senhor, foi rebelde, aí Moisés vai dizer, Senhor, não me faça sair daqui, porque se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Moisés entende que sem Deus nada ele pode fazer. Por isso que ele roga pela presença do Senhor. Você sem Deus nada você pode fazer, nada. Agora é interessante que Jesus fala, olha que interessante. Eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que interessante. Olha a importância de você estar em Jesus. Quando você está em Jesus, você tem os frutos. Você anda no fruto do Espírito. Você anda no amor, no domínio próprio, na mansidão, na amabilidade, na paz. Olha que interessante. Quando você está nele, ele está em você. Agora é interessante que ele diz assim, se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Todo ramo são espalhados, é lançado no fogo e queimado. Então percebe, lembra que ele disse lá quando o pai corta? No começo, quando o pai, aquele que não dá fruto, o pai corta. Por quê? Porque se ele cortar, não vai mais fazer parte dele. E agora é interessante, se você não faz parte dele, é impossível você frutificar sem ele.
Reflita nisso em nome de Jesus, irmão. Olha que interessante. Presta atenção no que ele disse aqui. Olha que interessante que ele diz. Presta atenção. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Pois o ramo são apanhados e lançados no fogo e queimados. Percebe que o ramo que não está nele é jogado fora. Agora para pensar uma coisa. Se não está mais nele, é impossível frutificar. Porque ele mesmo fala, sem mim nada poderei fazer. Se o ramo não estiver na videira, não pode dar fruto. Então percebe, se você não estiver nele, você não vai frutificar. Não tem como mudar de vida se não estiver em Jesus, filho. Não tem como. Você quer mais prova disso? Só existe mudança perto de Deus. Você quer ver uma coisa? Você lembra de Lucas 15? Jesus vai contar a parábola do filho perdido. Ele fala que o pai tinha 2 filhos, dividia os bens entre os filhos. Aí o filho mais moço pediu herança pro pai. Aí o filho mais moço pega tudo que tem e sai de perto do pai. A Bíblia diz que quando ele sai de perto do pai, começa a vir uma fome severa naquele lugar. E a palavra do Senhor afirma que ele começou a cuidar dos porcos. Percebe? Quando ele saiu de perto do pai, ele passou uma necessidade. Percebe? Viu uma fome severa. Começou a comer das aformas dos porcos. Começou a cuidar de porcos. Olha o que aconteceu com ele quando ele saiu de perto do pai. Porque como Jesus disse, sem mim nada poderei fazer. Se o ramo não permanecer na videira, não pode dar fruto. Então, para você ter mudança de vida, tem que estar nele. Sem ele nada pode fazer. Olha o filho perdido, foi querer sair de perto do pai. Olha o que aconteceu com ele. Porque não tem como ter mudança sem Deus, filho. Não tem como. Agora você pegar para ver, percebe quando ele está perto do pai, ele não tinha falta de nada antes de ele sair. Mas ele quis sair. Quando ele sai, olha o que acontece. Não sai de perto de Deus, permaneça perto dele. Porque só ele pode te mudar. Só ele, só Jesus. Jesus disse, sem mim nada poderei fazer. Você é totalmente dependente dele. Olha que interessante, irmão. Se o ramo não permanecer na videira, não pode dar fruto por si próprio. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.